Quando ela vendeu a aliança de ouro da mãe para salvar o homem que a rejeitou por semanas, todos no povoado entenderam que aquilo não era mais apenas um acordo de trabalho. Era uma família disposta a morrer uns pelos outros. O mês de março chegava ao povoado trazendo consigo a poeira vermelha das estradas e o calor pesado que anunciava tempos difíceis pela frente. A charrete parou em frente ao armazém do seu Manuel, levantando aquela nuvem de terra seca que parecia suspender no ar como um aviso. De dentro, desceu uma mulher de vestido remendado, mas limpo, com 2 filhos agarrados às suas saias, como náufragos a uma tábua no meio do oceano. Rosa Maria tinha 32 anos, mas seus olhos carregavam a experiência de quem já havia vivido o dobro disso. 3 anos atrás, a febre amarela levou seu marido Antônio, deixando-a com 2 filhos pequenos, um monte de dívidas e a descoberta amarga de que o mundo não tem misericórdia de viúvas pobres. Trabalhou como costureira até seus dedos sangrarem, vendeu quitutes na feira sob o sol escaldante, ajudou parteiras em partos difíceis no meio da madrugada. Vendeu tudo que tinha valor, menos uma coisa: a aliança de ouro da mãe, guardada no fundo de uma bolsinha de pano como o último pedaço de dignidade. O povoado para onde chegou era pequeno, daqueles onde todo mundo conhece a vida de todo mundo. Poucas casas de pau a pique, um armazém, uma igreja pequena de paredes caiadas e, ao redor, léguas e léguas de terra vermelha, onde alguns poucos fazendeiros tocavam suas propriedades com o suor do próprio rosto. Pedro, seu filho de 12 anos, tinha os ombros um pouco curvados de quem carregou peso demais, cedo demais. Os olhos dele escaneavam cada canto, cada pessoa, procurando perigos que uma criança não deveria precisar procurar. Ao lado dele, Ana, de apenas 8 anos, segurava firme sua boneca de pano, como se aquele brinquedo surrado fosse a única coisa que ainda fazia sentido no mundo. Foi a dona Benedita, esposa do dono do armazém, quem primeiro se aproximou. Mulher de meia idade, com olhos curiosos e língua solta, daquelas que sabem de tudo que acontece num raio de 3 léguas. Bem-vinda, moça. Procurando trabalho? Procurando um lugar para recomeçar? Rosa respondeu com aquela voz firme que surpreendia quem esperava fragilidade. Ouvi dizer que aqui tem fazendeiros precisando de ajuda. Dona Benedita olhou para as crianças, depois para Rosa, medindo, avaliando. Tem sim, mas a maioria quer só serviço de roça pesada. Para mulher com filhos pequenos fica difícil. Não tenho medo de trabalho pesado. Tenho medo de não ter trabalho nenhum. A frase ecoou um pouco mais alto do que Rosa pretendia, e algumas cabeças viraram. Entre elas, a de um homem alto, de ombros largos, encostado na cerca do curral, em frente ao armazém. João Vicente tinha 38 anos e uma reputação que o precedia. O fazendeiro mais fechado, mais trabalhador e mais solitário de toda a região. Aquele ali é o João Vicente, Dona Benedita cochichou, seguindo o olhar de Rosa. Tem a melhor fazenda daqui, mas não adianta nem tentar. Toda mulher do povoado já tentou conquistar aquele homem e todas voltaram de cabeça baixa. Por quê? Rosa perguntou, estudando o homem à distância. Dizem que foi abandonado pela noiva há uns 10 anos. Ela fugiu com um tropeiro que passou por aqui. Desde então, João Vicente fechou o coração a 7 chaves, trabalha de sol a sol, fala pouco, sorri menos ainda. Recusa toda mulher que se aproxima, não importa quão bonita ou prendada seja. Rosa continuou observando. João Vicente não olhava para ninguém em particular, mas havia algo na postura dele, na forma como segurava as rédeas do cavalo, que falava de solidão profunda. Não a solidão escolhida de quem gosta de estar só, mas a solidão imposta de quem teve medo de se arriscar de novo. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa comunidade. Se inscreva para não perder nenhuma história como essa, que mostra como o amor verdadeiro nasce das escolhas mais corajosas.
Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Sem avisar ninguém, sem pedir permissão ou conselho, Rosa ajeitou o xale nos ombros, segurou firme na mão dos filhos e caminhou diretamente em direção a João Vicente. Cada passo levantava uma pequena nuvem de poeira vermelha. O povoado inteiro pareceu parar para assistir. Dona Benedita deixou cair o pacote de farinha que segurava. Seu Manuel saiu de dentro do armazém. Até as galinhas pararam de ciscar. João Vicente viu a mulher se aproximando e seu primeiro instinto foi virar e ir embora. Já conhecia aquele tipo de aproximação. Sempre começava com sorrisos tímidos, depois vinham os pratos de comida, os convites para a missa, as indiretas sobre como uma fazenda grande precisava de uma mulher para cuidar. Mas algo, no jeito determinado como aquela mulher caminhava, o fez ficar. Rosa parou a 3 passos dele, perto o suficiente para ser ouvida sem gritar, longe o suficiente para manter respeito. Você é João Vicente, ela disse. Não era pergunta. Sou. Meu nome é Rosa Maria. Estes são meus filhos, Pedro e Ana. Ela fez uma pausa, reunindo coragem para o que viria a seguir. Ouvi dizer que você tem uma fazenda grande e que mora sozinho. O rosto de João Vicente se fechou ainda mais. Se a senhora veio me oferecer companhia ou tentar conquistar meu coração com palavras bonitas, está perdendo seu tempo. Não vim oferecer nada disso, Rosa respondeu com uma firmeza que o surpreendeu. Vim propor um acordo de trabalho. Isso pegou o João Vicente de surpresa. Acordo? Isso mesmo. Eu cuido da sua casa, faço sua comida, lavo sua roupa, mantenho tudo limpo e organizado. Em troca, você nos dá um teto, comida e proteção. Nada de promessas de amor, nada de expectativas românticas. Apenas uma troca justa entre 2 adultos que precisam um do outro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João Vicente olhou para Rosa como se estivesse tentando entender se aquilo era algum tipo de truque novo. Já havia visto de tudo. Mulheres que fingiam precisar de ajuda só para entrar em sua casa, outras que choravam histórias tristes. Algumas até tentaram seduzi-lo descaradamente, mas nenhuma havia proposto algo tão direto, tão prático, tão honesto. E por que eu aceitaria isso? Ele perguntou, testando. Rosa não hesitou. Porque sua casa deve estar uma bagunça. Sua roupa deve estar remendada de qualquer jeito. E você deve estar comendo as mesmas 3 coisas mal cozidas todos os dias. Porque fazer tudo sozinho é cansativo e ineficiente. E porque, no fundo, você está cansado de passar todos os invernos sozinho naquela casa grande, conversando apenas com cavalos e vacas. A última frase atingiu algo profundo. João Vicente sentiu como se aquela mulher tivesse olhado através de uma janela que ele mantinha cuidadosamente coberta há anos. Dona Benedita havia se aproximado, incapaz de conter a curiosidade. Moça, o João Vicente não é homem de aceitar esse tipo de coisa. Já tentaram de tudo com ele. Ninguém tentou isso, Rosa respondeu sem tirar os olhos de João Vicente. Ninguém ofereceu parceria. Todas ofereceram romantismo, sentimentos, promessas. Eu estou oferecendo trabalho honesto por segurança honesta. E as crianças? João Vicente perguntou, olhando pela primeira vez para Pedro e Ana. Pedro o encarava com uma mistura de esperança e desconfiança. Ana se escondia atrás da saia da mãe, mas seus olhos curiosos observavam tudo. As crianças trabalham também dentro das capacidades delas. Pedro tem 12 anos, é forte e aprende rápido. Ana tem 8, pode ajudar com tarefas mais leves. Nenhum deles vai dar problema. Não é disso que estou falando, João Vicente disse, e havia algo diferente em sua voz agora. Estou falando que criança precisa de mais do que teto e comida. Precisa de atenção, cuidado, às vezes até carinho.
Não sou homem de dar essas coisas. Não estou pedindo que seja. Estou pedindo que seja justo, que cumpra sua parte do acordo e deixe que eu cuide do resto. João Vicente passou a mão pelo rosto, cansado. Aquilo era loucura. Aceitar 3 estranhos em sua casa. Quebrar a rotina de 10 anos de isolamento cuidadosamente construído. Mas, ao mesmo tempo, havia algo na proposta que fazia sentido torto. Ele realmente estava cansado. Cansado de comer mal, de dormir em lençóis puídos que nunca eram lavados direito, de acordar todo dia para a mesma solidão pesada. 1 mês, ele disse finalmente. 1 mês de teste. Se não funcionar, eu pago a passagem de vocês para onde quiserem ir. Se funcionar, reavaliamos os termos. Rosa estendeu a mão como um homem faria para selar o acordo. João Vicente olhou para aquela mão calejada, de unhas limpas mas gastas pelo trabalho, e apertou. Amanhã de manhã, na primeira luz do dia, vocês venham para a fazenda. Fica a 2 léguas daqui, seguindo a estrada do rio. A casa é a maior que vocês vão ver. Não tem como errar. Estaremos lá, Rosa prometeu. Enquanto João Vicente montava em seu cavalo e partia, levantando poeira vermelha no caminho, o povoado inteiro explodiu em cochichos. Dona Benedita balançava a cabeça incrédula. Seu Manuel apostava que aquilo não duraria nem 1 semana. Mas Rosa Maria apenas segurou firme nas mãos de seus filhos e caminhou em direção à pequena pensão onde passariam a noite. Mama, Pedro sussurrou quando estavam sozinhos no quartinho apertado que alugaram. Você tem certeza disso? Aquele homem parece muito fechado, muito duro. É exatamente por isso que vai funcionar, meu filho. Rosa arrumou as poucas coisas que tinham. Homens duros são assim porque foram machucados. Mas homens machucados que se fecham não são maus, são apenas assustados. E medo a gente trabalha com paciência e respeito. E se ele não gostar da gente? Ana perguntou, abraçada em sua boneca. Rosa ajoelhou na frente da filha, segurando seu rostinho com as 2 mãos. Então a gente vai para outro lugar e tenta de novo. Mas enquanto estivermos lá, vocês 2 precisam me prometer uma coisa. Trabalhem bem, sejam respeitosos e não criem expectativas. Esse é um acordo de trabalho, não uma família de verdade. Entendem? Ambos os filhos acenaram, mas Rosa viu a dúvida nos olhos deles. Crianças sempre esperam mais do que acordos práticos. Crianças sempre sonham com lares de verdade. Naquela noite, Rosa quase não dormiu. Deitada na cama dura da pensão, com os filhos dormindo ao seu lado, ela passou a mão pela pequena bolsinha onde guardava a aliança da mãe. Era tudo o que restava de uma vida anterior, quando ainda havia esperanças de que o mundo seria gentil. Mas gentileza era luxo de quem tinha escolhas. Ela tinha apenas a determinação de sobreviver e dar aos filhos algo melhor do que migalhas e desprezo. Enquanto isso, a 2 léguas dali, João Vicente entrou em sua casa vazia. Era uma casa grande, bem construída, com 3 quartos e uma sala espaçosa. Ele havia construído aquela casa havia 12 anos, quando ainda era noivo de Helena e acreditava em futuros compartilhados. Cada tábua do assoalho, cada janela, cada porta havia sido colocada pensando em uma família que nunca veio. Agora a casa era apenas funcional. A cozinha tinha pratos sujos empilhados, a sala de estar acumulava poeira, seu quarto tinha uma cama desarrumada e roupas jogadas sobre uma cadeira. Não era sujeira de desleixo, mas de um homem que havia desistido de fazer a casa parecer um lar. João Vicente acendeu o lampião e sentou na mesa da cozinha, olhando ao redor. O que ele havia acabado de fazer? Convidar 3 estranhos para dentro do seu refúgio? E aquela mulher, Rosa Maria, tinha algo nos olhos que o incomodava. Não era sedução, não era súplica, era determinação pura, o olhar de quem já havia caído tantas vezes que não tinha mais medo de cair de novo. Você quer uma esposa ou apenas mais um inverno sozinho?
As palavras ecoaram em sua mente como se Rosa tivesse realmente dito aquilo, embora ela não tivesse. Mas a pergunta estava implícita em tudo, na proposta dela, no olhar dela, na coragem de se aproximar quando todas as outras tinham desistido. E pela primeira vez em 10 anos, João Vicente não tinha certeza da resposta. Ele olhou para os quartos vazios da casa. Um poderia ser para Rosa e a menina, outro para o menino. Seria estranho ouvir passos além dos seus próprios. Vozes além da sua, vida além da solidão que havia se tornado sua companheira constante. Seria estranho, sim, mas talvez, apenas talvez, seria menos doloroso do que mais um inverno sozinho. A primeira luz do dia mal havia pintado o céu quando Rosa Maria e seus filhos já estavam na estrada. Carregavam tudo o que possuíam em 2 trouxas de pano e uma mala velha de couro rachado. O ar ainda estava fresco, aquele frio úmido da madrugada que logo seria substituído pelo calor implacável do dia. A fazenda de João Vicente apareceu no horizonte exatamente como ele havia descrito. Era impossível errar. A casa se destacava na paisagem, grande e sólida, cercada por currais bem cuidados e pastos extensos onde o gado pastava tranquilo. Havia um celeiro enorme, uma casa de ferramentas, um galinheiro que parecia abandonado. Era a propriedade de um homem que sabia trabalhar, mas que trabalhava sozinho há tempo demais. João Vicente estava no curral quando os viu chegar. Vestia calças gastas e camisa com as mangas dobradas, já sujo do trabalho matinal. Por um momento, apenas observou os 3 caminhando pela estrada empoeirada, carregando suas poucas posses. Algo naquela imagem o tocou de forma inesperada. Talvez fosse a dignidade com que carregavam suas trouxas, ou a forma como Pedro caminhava um passo à frente, protegendo a mãe e a irmã de perigos invisíveis. Chegaram, João Vicente disse quando eles se aproximaram. Não era pergunta, apenas constatação. Conforme prometido, Rosa respondeu, colocando as trouxas no chão. Estamos prontos para começar. João Vicente acenou para que o seguissem. A casa estava exatamente como Rosa havia imaginado. Funcional, mas abandonada de cuidados. A cozinha tinha uma mesa grande de madeira maciça, um fogão a lenha que precisava de limpeza, prateleiras com mantimentos básicos organizados sem critério. A sala tinha móveis bons, mas cobertos de poeira. Os quartos estavam vazios, exceto o dele. Este aqui pode ser de vocês 2, ele disse, abrindo a porta de um quarto com uma cama de casal e uma janela que dava para os pastos. O menino pode ficar neste outro. Pedro entrou no quarto menor, olhando ao redor com os olhos arregalados. Era a primeira vez em 3 anos que teria um quarto só para ele. Não um canto de sala compartilhado, não um espaço apertado dividido com outros. Um quarto de verdade. É meu? Ele perguntou com a voz hesitante. Enquanto vocês estiverem aqui, sim, João Vicente respondeu, e depois se virou para Rosa. A cozinha é sua. Faça o que achar necessário. Tem mantimentos na despensa, lenha no depósito. Se precisar de algo que não tem, me avise. Vou para o pasto agora. Volto no meio do dia para o almoço. Que horas você come? Quando o sol está alto. Não tenho relógio, mas você vai saber pela posição da sombra. E gosta de comer o quê? Qualquer coisa que seja quente e encha a barriga. Rosa acenou, já mentalmente organizando o trabalho. João Vicente saiu, e assim que a porta fechou, ela arregaçou as mangas. Pedro, você vai me ajudar a buscar água do poço. Ana, você vai varrer essa sala. Vamos mostrar que nosso trabalho vale cada pedaço de pão que comeremos aqui. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Rosa limpou a cozinha de cima a baixo, organizou a despensa, acendeu o fogão e começou a preparar o almoço. Pedro trouxe água, ajudou a lavar panelas engorduradas, varreu o chão da varanda. Ana, com sua seriedade de criança, que cresceu rápido demais, dobrou panos de prato e organizou os pratos nas prateleiras. Quando João Vicente voltou ao meio-dia, a casa estava diferente.
não completamente transformada, mas havia algo no ar. Cheiro de comida de verdade, não só feijão requentado. Som de movimento, de vida. Ele parou na porta da cozinha, observando Rosa mexer uma panela, enquanto Ana colocava a mesa com cuidado exagerado. A comida está pronta, Rosa disse sem se virar, como se sentisse a presença dele. Pode sentar. João Vicente lavou as mãos na bacia ao lado da porta e sentou à cabeceira da mesa, sua posição de sempre. Pedro e Ana olhavam para a mãe, esperando permissão para sentar. Rosa serviu primeiro João Vicente. Arroz soltinho, feijão temperado, carne cozida com batatas, couve refogada. Depois serviu as crianças e por último se serviu, sentando na outra ponta da mesa. O silêncio durante a refeição era pesado. João Vicente comia devagar, saboreando cada garfada. Era a melhor refeição que tinha em meses, talvez anos. A carne estava macia, o tempero no ponto certo, o arroz perfeito. Mas ele não ia dizer isso. Dizer significaria reconhecer, e reconhecer significava começar a depender. Está comível? Rosa perguntou, sem olhar diretamente para ele. Está bom, ele admitiu relutante. Pedro comia com voracidade contida, tentando manter boas maneiras, mas claramente faminto. Ana mastigava devagar, saboreando cada pedaço como se fosse o último. Rosa observava os dois, certificando-se de que estavam comendo bem antes de cuidar de si mesma. Depois do almoço, João Vicente se levantou. O menino pode vir comigo esta tarde. Vou consertar cercas no Pasto Norte. Se ele quer aprender trabalho de fazenda, melhor começar logo. Pedro olhou para a mãe, que acenou. Ele se levantou rapidamente, ansioso e nervoso ao mesmo tempo. Nos pastos, sob o sol forte da tarde, João Vicente trabalhou em silêncio, enquanto Pedro observava cada movimento. Finalmente, entregou um martelo ao menino. Segura aqui enquanto eu ajusto a tábua. Pedro segurou com força, tentando provar que era útil. Em madeira era pesada, o sol castigava, mas ele não reclamou. João Vicente notou as mãos do menino, macias demais para quem dizia estar pronto para trabalho pesado. Eram mãos de cidade, de trabalhos leves, mas havia determinação naquele garoto. Você já trabalhou em fazenda antes? João Vicente perguntou. Não, senhor. Trabalhei ajudando em armazém, entregando encomendas, essas coisas. Mas aprendo rápido. Vai precisar. Trabalho aqui é diferente de cidade. É pesado, constante, às vezes perigoso. Não tenho medo. Não falei de medo. Falei de realidade. João Vicente martelou o último prego. Medo todo mundo tem. A questão é trabalhar mesmo assim. Foi então que aconteceu. Uma cobra coral deslizou debaixo de uma pedra, direto na direção de Pedro. O menino congelou, os olhos arregalados. João Vicente se moveu mais rápido do que parecia possível para um homem do seu tamanho, puxando Pedro para trás enquanto acertava a cobra com o cabo da ferramenta, matando-a instantaneamente. Pedro estava pálido, tremendo. João Vicente segurou o ombro do menino com força. Respira. Passou. Eu não vi ela chegando. Eu poderia, mas não aconteceu. Aqui você precisa sempre olhar onde pisa, onde põe a mão. Cobra, escorpião, aranha, tudo isso faz parte da terra. Obrigado por me salvar, senhor. João Vicente soltou o ombro do menino, desconfortável com a gratidão. Eu não salvei ninguém, apenas fiz o que se faz. Agora volta ao trabalho. Mas algo havia mudado naquele momento. Algo pequeno, quase imperceptível. João Vicente havia protegido aquele menino por instinto, não por obrigação. E isso o assustava mais do que qualquer cobra. A primeira semana passou num ritmo de trabalho constante e silêncios pesados. Rosa transformava a casa aos poucos, sem alarde, sem pedir permissão. Lavou todas as roupas de João Vicente e remendou as que estavam rasgadas. Limpou janelas que não viam pano há anos. Organizou a despensa de forma que fizesse sentido. Plantou ervas na horta abandonada atrás da casa.
Pedro trabalhava ao lado de João Vicente de sol a sol, voltando para casa com as mãos cheias de bolhas que viravam calos. Aprendeu a consertar cercas, a identificar quando uma vaca estava doente, a ler os sinais do tempo observando o céu. Nunca reclamava, mesmo quando estava visivelmente exausto. Ana, por sua vez, conquistava seu espaço de forma diferente. Ela tinha medo de João Vicente no começo, aquele homem grande e silencioso que parecia feito de pedra. Mas aos poucos começou a deixar pequenos desenhos na mesa dele. Flores desenhadas com carvão no papel que Rosa usava para anotar mantimentos. João Vicente nunca comentava sobre os desenhos, mas Rosa notou que ele não os jogava fora. Foi no 8º dia que tudo mudou de verdade. Ana acordou no meio da noite com febre alta e gemendo de dor. Rosa acendeu o lampião e encontrou a filha ardendo em febre, com o rosto vermelho e os olhos vidrados. Mama, dói, Ana choramingava. Minha barriga dói muito. Rosa colocou a mão na testa da filha e seu coração gelou. Aquela não era uma febre comum. Era alta demais, rápida demais. Ela havia visto febres assim antes, febres que levavam crianças em questão de horas. Pedro acordou com o barulho e apareceu na porta. Mama, o que está acontecendo? Vá chamar o João Vicente. Rápido! Pedro correu pelo corredor escuro e bateu na porta do quarto de João Vicente. Senhor, senhor, por favor, preciso de ajuda. João Vicente abriu a porta, já parcialmente vestido, com a expressão alerta de quem está acostumado a emergências. O que foi? É Ana. Ela está com febre muito alta. Minha mãe está assustada. João Vicente entrou no quarto e viu a cena. Rosa segurava Ana no colo, a menina tremendo e gemendo. Mesmo na luz fraca do lampião, ele podia ver que a situação era grave. Quanto tempo ela está assim? Ele perguntou. Acordou assim há poucos minutos. Rosa olhou para ele com desespero nos olhos pela primeira vez. Eu não sei o que é. Pode ser muitas coisas, mas todas são perigosas. João Vicente não hesitou. Vou buscar o curandeiro do povoado. O médico mais próximo está a 2 cidades daqui. Levaria um dia inteiro. O velho Matias sabe de remédios, já salvou muita gente. São 2 léguas no escuro, Rosa disse. Os olhos dele não vão enxergar a estrada. Meu cavalo conhece o caminho. João Vicente já estava se virando para sair. Mantenham ela fresca, com panos molhados na testa. Não deixem a febre subir mais. Senhor, Pedro segurou a manga dele. Por favor, salve minha irmã. Algo no jeito que o menino disse aquilo, na confiança total na voz dele, apertou o peito de João Vicente de um jeito que ele não sentia há anos. Ele apenas acenou e saiu correndo para selar o cavalo. A cavalgada pela escuridão foi perigosa. A lua estava apenas meia cheia, iluminando pouco. O cavalo tropeçou 2 vezes em buracos na estrada. João Vicente forçou o ritmo mais do que deveria, arriscando quebrar a perna do animal ou a própria. Mas tudo o que conseguia pensar era naquela menininha que desenhava flores para ele, ardendo em febre. Por que ele se importava tanto? Era apenas o acordo. Eles tinham combinado 1 mês de teste. Se a menina morresse... Mas ele não conseguia completar o pensamento. A ideia da morte de Ana o enchia de um pavor que não fazia sentido. Ela era apenas a filha da empregada, apenas uma criança que morava em sua casa temporariamente. Mas quando chegou ao povoado e bateu na porta do velho Matias com força suficiente para acordar a rua inteira, João Vicente sabia a verdade que vinha evitando. Aquelas 3 pessoas haviam parado de ser temporárias em algum momento da última semana. Haviam se tornado importantes de uma forma que ele não sabia mais como reverter. Se você está acompanhando essa história até aqui, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente com o canal. Esse gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração e mostram que família se escolhe, não apenas se herda.
Matias era um senhor de quase 70 anos, curandeiro respeitado que aprendeu a arte das ervas e mezinhas com os índios da região. Vestiu-se rapidamente, pegou sua sacola de remédios e montou atrás de João Vicente no cavalo. A criança comeu algo estranho? Matias perguntou enquanto cavalgavam de volta. Não que eu saiba. Estava bem durante o jantar. Então pode ser infecção. Precisamos baixar essa febre antes que cause danos. Se Deus quiser, chegaremos a tempo. A volta pareceu mais longa que a ida. Cada minuto era uma tortura. João Vicente imaginava chegar e encontrar a casa em luto, Rosa destruída, Pedro perdido. Imaginava os quartos voltando a ficar vazios, a cozinha voltando a ficar silenciosa, a solidão voltando como um castigo por ter ousado deixar alguém entrar. Quando finalmente chegaram, Rosa estava na varanda, iluminada pelo lampião. O rosto dela estava molhado de lágrimas, mas havia alívio estampado. Ela melhorou um pouco. Rosa disse assim que eles desmontaram. A febre baixou um pouco, mas ainda está muito quente. Matias entrou rapidamente. Examinou Ana com cuidado, cheirou o hálito dela, olhou a língua, apalpou a barriga. Depois preparou um chá amargo com ervas que trouxe e fez Rosa dar à menina aos pouquinhos. É uma infecção, Matias disse. Mas pegamos cedo. Com esse chá, descanso e cuidado, ela deve se recuperar em 2 ou 3 dias. Mas precisam vigiar. Se a febre voltar a subir, me chamem imediatamente. João Vicente pagou Matias generosamente e ofereceu levá-lo de volta. Mas o velho recusou. Vou passar a noite aqui vigiando a menina. É meu trabalho. O resto da noite foi uma vigília silenciosa. Rosa não saiu do lado de Ana, trocando os panos na testa dela a cada poucos minutos. Pedro dormiu sentado numa cadeira ao lado da cama, recusando-se a ir para seu quarto. E João Vicente ficou na porta do quarto apenas observando, incapaz de ir dormir enquanto não tinha certeza de que a menina estaria bem. Foi só quando o sol começou a raiar e Ana finalmente adormeceu, tranquila, com a respiração regular, que Rosa deixou escapar um soluço de alívio. João Vicente se aproximou pela primeira vez. Ela vai ficar bem, ele disse, sem jeito. Graças a você, Rosa respondeu, olhando para ele com gratidão profunda. Se não tivesse buscado ajuda tão rápido, se não tivesse arriscado a vida cavalgando no escuro. Era o que precisava ser feito. Não era só isso. Rosa se levantou, aproximando-se dele. Você se importou. Eu vi no seu rosto quando saiu daqui. Você estava apavorado. Esse acordo nosso parou de ser só trabalho, não parou? João Vicente recuou, as defesas voltando. Não complique as coisas, Rosa. Temos um acordo. 1 mês de teste. Isso não mudou. Mudou sim. Para todos nós. Os dias seguintes trouxeram uma leveza nova para a casa. Ana se recuperou completamente, voltando a deixar seus desenhos pela casa e ajudando a mãe com pequenas tarefas. Mas algo fundamental havia mudado naquela noite de febre. João Vicente não conseguia mais fingir indiferença. Ele começou a fazer pequenas coisas. Consertou a boneca de Ana quando o braço dela caiu. Trouxe do povoado um tecido novo para Rosa fazer um vestido para a menina. Ensinou Pedro a montar a cavalo com paciência que surpreendeu a todos. Eram gestos pequenos, mas cada um deles era uma rachadura na parede que ele havia construído ao redor do coração. O mês de teste estava acabando. Faltavam apenas 3 dias quando Rosa trouxe o assunto à tona. Era noite após o jantar. As crianças já estavam dormindo e os dois estavam na varanda. João Vicente verificando uma cela que precisava de conserto e Rosa remendando uma camisa dele. O mês acaba em 3 dias, ela disse, quebrando o silêncio. Eu sei, precisamos falar sobre o que vem depois. João Vicente continuou trabalhando na cela, sem olhar para ela. O acordo era reavaliar os termos. Você tem algo diferente em mente? Rosa colocou a costura no colo.
Tenho. Acho que deveríamos tornar isso permanente. Não apenas até o próximo mês ou o próximo inverno. Permanente de verdade. O coração de João Vicente acelerou, mas ele manteve a voz firme. O que está propondo exatamente? Casamento, papel passado, compromisso oficial. Não por amor romântico, mas por parceria. Você viu que funciona. A casa está em ordem, você come bem. Pedro está aprendendo o trabalho da fazenda. E nós temos segurança pela primeira vez em anos. E se eu disser não? Rosa respirou fundo. Então cumpriremos o acordo. Você nos dará passagem para outro lugar e seguiremos nossas vidas separadas. Mas seria um desperdício. Você sabe que seria. João Vicente finalmente largou a cela e olhou para ela. Você não entende o que está pedindo. Casamento é mais que papel assinado. É expectativa, é cobrança, é vulnerabilidade. É dar a alguém o poder de te destruir. Ou é dar a alguém o poder de te completar, Rosa respondeu com suavidade. João Vicente, eu não estou pedindo seu coração. Sei que você o trancou há muito tempo e talvez nunca o abra de novo. Estou pedindo sua confiança. Confiança de que não vou abandonar você como ela fez. Confiança de que este acordo vale a pena tornar permanente. Você não conhece essa história completa. Então me conta. João Vicente ficou em silêncio por tanto tempo que Rosa achou que ele não responderia. Mas então, devagar, ele começou. Helena era filha do fazendeiro vizinho. Crescemos juntos, sempre soube que nos casaríamos algum dia. Quando fiz 28 anos, pedi a mão dela oficialmente. Passei 2 anos construindo esta casa, cada tábua pensando nela, nos filhos que teríamos, na vida que construiríamos. Ele parou, a dor antiga voltando. Uma semana antes do casamento, um tropeiro passou pelo povoado. Homem bonito, cheio de histórias sobre cidades grandes, sobre vida glamurosa. Helena fugiu com ele no meio da noite. Deixou um bilhete dizendo que não podia viver presa numa fazenda no meio do nada. Que eu era bom, mas bom não era suficiente. Rosa deixou a costura de lado completamente. E você decidiu nunca mais se arriscar. Decidi que solidão é mais segura que traição. Decidi que construir paredes é mais inteligente que construir pontes. E funcionou, Rosa. Funcionou por 10 anos. Funcionou? Rosa questionou gentilmente. Ou você só sobreviveu? Porque não é a mesma coisa. Sobreviver é acordar todos os dias e continuar respirando. Viver é ter motivo para acordar. E me diz, João Vicente, você tem vivido ou apenas sobrevivido? A pergunta o atingiu como um soco, porque ele sabia a resposta. Sabia que vinha apenas sobrevivendo, movendo-se através dos dias, como um fantasma em sua própria vida. Até que 3 pessoas apareceram com suas trouxas e encheram sua casa de barulho e cheiro de comida e pequenos desenhos de flores. Eu tenho medo, ele admitiu, e as palavras saíram antes que pudesse detê-las. Medo de acreditar de novo e ser abandonado de novo. Medo de me importar e perder. Medo de que vocês 3 se tornem tão importantes que eu não consiga respirar se forem embora. Rosa se levantou e caminhou até ele, parando bem perto. Então case comigo. Não por amor, mas por medo compartilhado. Porque eu também tenho medo. Medo de ter que sair daqui e começar tudo de novo em outro lugar. Medo de ver meus filhos passando fome novamente. Medo de que ninguém nunca nos dê uma chance real. Mas sabe qual é a diferença? Meu medo me faz lutar. O seu te faz fugir. João Vicente olhou para aquela mulher que havia invadido sua vida com determinação e honestidade brutal. Ela estava certa sobre tudo. Mas antes que pudesse responder, uma luz no horizonte chamou a atenção de ambos. Um brilho laranja, intenso demais para ser natural. Fogo. O pasto leste, João Vicente disse, já correndo para pegar o cavalo. Pedro, acorda! Precisamos combater um incêndio!
O que se seguiu foram horas de batalha contra as chamas. O fogo havia começado misteriosamente no pasto mais distante, onde parte do feno para o inverno estava armazenado. João Vicente, Pedro, Rosa e até Ana, que insistiu em ajudar, formaram uma corrente passando baldes d'água. O fogo foi controlado, mas o estrago estava feito. Quase metade do feno havia sido perdido. Seria suficiente para passar o inverno se fossem muito cuidadosos, mas não haveria margem para erro. Quando finalmente voltaram para casa, cobertos de fuligem e cinzas, exaustos até os ossos, João Vicente notou algo no ponto onde o fogo começou. Marcas na terra, restos de uma tocha improvisada. Aquele incêndio não foi acidental. E havia apenas um homem na região que se beneficiaria com a fraqueza dele. Sebastião Cardoso era dono da fazenda ao sul, um homem de 45 anos com reputação de ser esperto e sem escrúpulos. Havia cobiçado as terras de João Vicente por anos, especialmente a nascente que atravessava a propriedade. Água era ouro no sertão e quem controlava a água controlava a vida. Na manhã seguinte ao incêndio, João Vicente cavalgou até o povoado. Precisava entender o que estava acontecendo e Dona Benedita sempre sabia de tudo. O Sebastião Cardoso esteve aqui ontem. Ela contou enquanto pesava farinha, bebendo no bar, falando alto sobre como suas terras precisavam de expansão. Disse que você é teimoso demais para seu próprio bem. Ele ameaçou diretamente? Não disse nada direto. Homem daquele nunca diz, mas comentou que às vezes a natureza tem formas de mudar situações difíceis. Falou sobre como incêndios acontecem, como gado morre de doenças estranhas, como nascentes podem secar. Era a ameaça clara, mesmo que velada. João Vicente sentiu a raiva ferver, mas a conteve. Confrontar Sebastião sem provas seria inútil. O homem tinha amigos influentes, inclusive o delegado do povoado. Quando voltou para casa, encontrou Rosa na cozinha com uma expressão que ele já estava aprendendo a reconhecer. Era a expressão de quem havia tomado uma decisão difícil. Preciso ir ao povoado, ela disse. Há algo que preciso fazer. O quê? Rosa evitou o olhar dele. É pessoal. Volto antes do jantar. João Vicente não insistiu, mas algo na postura dela o deixou inquieto. Quando Rosa voltou horas depois, estava diferente. Mais leve de alguma forma, mas também mais triste. E a pequena bolsinha que ela sempre carregava, onde guardava a aliança da mãe, estava vazia no bolso de seu avental. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rosa colocou uma quantia considerável de dinheiro na mesa da cozinha. O que é isso? João Vicente perguntou. É para ajudar a repor o feno perdido. Sei que você vai precisar comprar mais antes do inverno, e com o incêndio o dinheiro ficou curto. De onde tirou esse dinheiro? Rosa hesitou. Vendi a aliança da minha mãe. Era de ouro, valia um bom preço. João Vicente sentiu como se tivesse levado um soco. Você vendeu a aliança? A única coisa de valor que tinha era necessário. Nós causamos esse problema para você. Se não estivéssemos aqui, o Sebastião não teria motivo para atacar. A fazenda estava segura quando você era apenas um homem sozinho. Nós trouxemos vulnerabilidade. João Vicente empurrou o dinheiro de volta para ela. Eu não aceito isso. Você não vendeu a herança da sua família por causa de um feno queimado. Não foi só pelo feno, Rosa disse, e havia lágrimas nos olhos dela agora. Foi porque você cavalgou no escuro para salvar minha filha. Foi porque você ensinou meu filho a ser homem quando o pai dele não está mais aqui. Foi porque pela primeira vez em 3 anos eu durmo sem medo de acordar, sem ter onde morar. Aquela aliança era o passado. Vocês são o presente. A escolha foi fácil. O peito de João Vicente apertou. Nunca ninguém havia sacrificado algo assim por ele. Nem Helena, que prometeu amor eterno, nem seus próprios pais, que morreram quando ele era jovem demais para ter memórias claras deles.
Rosa havia vendido o último pedaço de sua história anterior para proteger o futuro incerto deles juntos. Case comigo, ele disse de repente. Não como acordo de negócios. Case comigo porque você é a mulher mais corajosa que já conheci. Porque seus filhos são bons e merecem um pai que se importe. Porque eu não quero mais nenhum inverno sozinho. Quero invernos com você, brigando comigo por deixar barro na casa limpa. Quero Pedro aprendendo a tocar a fazenda para quando eu ficar velho. Quero Ana desenhando flores em cada parede desta casa, se ela quiser. Rosa estava chorando abertamente agora. Você tem certeza? Porque eu não vou aguentar você mudar de ideia depois. Não vou aguentar meus filhos se apegarem e então perderem outra figura paterna. Eu tenho certeza da única coisa que importa, que sem vocês três, esta casa é apenas um prédio. Com vocês é um lar. E eu não quero voltar a viver num prédio vazio. Rosa se jogou nos braços dele, e João Vicente a segurou, sentindo algo dentro dele se quebrar e se reformar ao mesmo tempo. As paredes que construiu estavam caindo, sim, mas no lugar delas estava crescendo algo mais forte. Não paredes, mas fundações. Fundações de uma família. Está acompanhando até aqui? Me conta nos comentários. Você venderia algo importante para proteger quem ama? Sua resposta pode inspirar outros que estão passando por escolhas difíceis. Eles se casaram 3 dias depois, numa cerimônia rápida no cartório do povoado. Não houve festa, não houve flores. Dona Benedita e seu Manuel foram as testemunhas. Pedro estava com um paletó emprestado que ficava grande demais. Ana segurava um buquê improvisado de flores silvestres que ela mesma colheu. Quando o juiz de paz perguntou se João Vicente aceitava Rosa Maria como esposa, ele respondeu com voz firme: aceito. E pela primeira vez em 10 anos, a palavra não trouxe medo junto. Trouxe alívio. Na saída do cartório, Sebastião Cardoso estava encostado na parede do outro lado da rua, observando. Quando seus olhos encontraram os de João Vicente, ele sorriu. Mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso de alguém que acabara de perceber como atacar melhor. Parabéns pelo casamento, Grant, Sebastião gritou. Família bonita que arranjou. Seria uma pena se algo acontecesse com eles. A ameaça era clara, explícita, na frente de todo mundo. Pedro deu um passo à frente, os punhos fechados, mas João Vicente segurou o ombro do menino. Não aqui. Não agora, ele disse baixo. Há tempo certo para tudo. Mas todos sabiam que o confronto estava apenas começando. As semanas seguintes foram tensas. Sebastião Cardoso não fez nenhum movimento direto, mas sua presença era sentida como uma ameaça constante. Gado começou a aparecer morto nos pastos de João Vicente, aparentemente envenenado. Cercas foram cortadas durante a noite, deixando os animais escaparem. A nascente que alimentava a propriedade começou a ficar turva, sinal de que alguém estava mexendo nela rio acima. João Vicente sabia que não podia provar nada. Sebastião era esperto demais para deixar rastros, mas cada ataque desgastava um pouco mais, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Pedro havia mudado. O menino de 12 anos que chegou tímido e assustado agora tinha uma postura diferente. Trabalhava duro ao lado de João Vicente todos os dias, aprendendo não só o trabalho da fazenda, mas também a enfrentar dificuldades sem recuar. Suas mãos não eram mais macias. Calos cobriam as palmas, marcas de trabalho honesto. Pai, Pedro disse uma manhã, usando pela primeira vez a palavra que havia estado presa em sua garganta. Eu quero aprender a atirar melhor. Preciso poder proteger a família quando você não estiver por perto. João Vicente parou o que estava fazendo. Aquela palavra, pai, havia soado tão natural, tão certa, que por um momento ele esqueceu de respirar. Você tem 12 anos, Pedro. E você tinha quantos quando aprendeu a se defender?
O menino retrucou. Não posso ficar sendo criança enquanto o Sebastião ameaça minha mãe e minha irmã. Havia lógica naquilo. Uma lógica dura, do tipo que o sertão impõe. João Vicente acenou. Depois do almoço, vamos praticar. Enquanto isso, dentro de casa, Rosa e Ana enfrentavam seus próprios desafios. Sebastião havia começado a espalhar boatos no povoado. Dizia que Rosa era uma aproveitadora que havia enganado o pobre João Vicente, que as crianças eram mal educadas, que a família toda não passava de parasitas, vivendo do trabalho de um homem bom demais para enxergar a verdade. Dona Benedita defendia Rosa quando podia, mas nem ela conseguia parar todas as fofocas. Algumas mulheres do povoado, aquelas que haviam tentado conquistar João Vicente e falhado, abraçaram os boatos com satisfação maliciosa. Rosa aguentou firme. Já havia enfrentado coisa pior que línguas maldosas. Mas quando Ana voltou do povoado chorando porque outras crianças a haviam chamado de intrusa e mentirosa, algo dentro de Rosa se incendiou. Ela marchou até o bar onde Sebastião costumava beber. Entrou pela porta, causando espanto geral. Mulheres respeitáveis não entravam em bares, muito menos sozinhas. Sebastião Cardoso, Rosa disse alto, e o bar inteiro ficou em silêncio. Você é covarde. Ataca na sombra porque não tem coragem de enfrentar meu marido de frente. Espalha mentiras sobre minha família, porque a verdade é que você é um homem pequeno, com ganância grande. Sebastião se virou no banco, o rosto vermelho de raiva e bebida. Cuidado com o que diz, mulherzinha. Pode se arrepender. Eu me arrependo de muita coisa na vida. Rosa respondeu, aproximando-se dele sem medo. Mas defender minha família nunca será uma delas. Você quer as terras do João Vicente? Então seja homem. Vá lá e enfrente ele. Pare de se esconder atrás de incêndios noturnos e boatos de covarde. O bar explodiu em murmúrios. Sebastião se levantou furioso, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a porta se abriu novamente. João Vicente entrou, com Pedro logo atrás. Tem problema aqui? João Vicente perguntou, posicionando-se ao lado da esposa. Sebastião olhou de um para o outro. Rosa desafiadora. João Vicente protetor. Até mesmo o garoto tinha postura de quem estava pronto para lutar. Era uma família unida, de uma forma que ele nunca teve, nunca teria. E isso o enfurecia mais do que qualquer coisa. Seu tempo está acabando, Grant. Sebastião cuspiu. Essas terras vão ser minhas, de um jeito ou de outro. Não enquanto eu estiver respirando. Isso pode ser arranjado. A ameaça de morte explícita fez o bar inteiro respirar fundo. Isso cruzava uma linha que nem Sebastião havia cruzado antes. O dono do bar, seu Geraldo, se aproximou. Acho melhor você ir embora, Sebastião. Isso aqui já passou dos limites. Sebastião cuspiu no chão perto dos pés de João Vicente e saiu, mas não antes de lançar um último olhar para a família. Era um olhar que prometia violência. Naquela noite, João Vicente trancou todas as portas e janelas. Colocou uma espingarda carregada ao lado da cama e outra na sala. Ensinou Rosa onde ficavam as armas e como usá-las se necessário. Está com medo? Rosa perguntou quando finalmente se deitaram. Estou prudente. Há diferença. Ela se aconchegou contra ele, algo que ainda era novo para ambos. O casamento deles havia começado como acordo prático, mas nas últimas semanas, pequenos gestos de afeto haviam começado a aparecer. Uma mão no ombro, um sorriso compartilhado, um abraço que durava um segundo a mais do que necessário. João Vicente, Rosa disse suavemente, se algo acontecer comigo, não vai acontecer. Mas se acontecer, você promete cuidar das crianças? Prometer que Pedro e Ana sempre terão um lar? João Vicente virou para olhá-la nos olhos. Nada vai acontecer com você porque eu não vou permitir. Você é minha esposa. Eles são meus filhos.
E eu protejo o que é meu. Era a primeira vez que ele dizia aquilo em voz alta. Meus filhos. Não os filhos dela, não as crianças. Meus filhos. A transformação estava completa. 2 dias depois, a tempestade que todos esperavam finalmente chegou. Mas não da forma que imaginavam. Um advogado de cidade apareceu na fazenda com documentos. Alegava que havia uma irregularidade nos papéis de posse da terra de João Vicente. Dizia que parte da propriedade, incluindo a nascente, na verdade pertencia a Sebastião Cardoso devido a uma demarcação antiga que nunca fora corrigida. Era mentira, claro. Uma mentira elaborada, com documentos falsificados e testemunhas compradas. Mas era uma mentira que precisaria ser desmentida em tribunal, com advogados caros e processos longos. Quanto vai custar lutar contra isso? Rosa perguntou depois que o advogado foi embora. João Vicente passou a mão pelo rosto, cansado. Mais do que tenho. Mesmo com a venda da aliança, não é suficiente. Teria que vender gado, talvez até parte da terra para pagar os custos legais. Então vendemos o que for preciso. Não. João Vicente bateu o punho na mesa. Não vou perder esta terra. Meu avô a conquistou. Meu pai a manteve. Eu a construí. Não vou entregar para um canalha como o Sebastião. Foi quando Pedro apareceu na porta, segurando uma pequena caixa de madeira. Pai, eu tenho dinheiro guardado. Não é muito, mas pode ajudar. Era tão pouco, algumas moedas que o menino havia guardado, fazendo pequenos trabalhos no povoado. Mas o gesto partiu o coração de João Vicente. Ana apareceu logo depois, com seu cofrinho de barro. Eu também quero ajudar. Esta é nossa casa, nossa família. João Vicente olhou para as 3 pessoas à sua frente. Sua esposa, que havia vendido a última lembrança da mãe por ele. Seu filho, oferecendo as únicas moedas que possuía. Sua filha, disposta a dar seu tesouro de criança. Eles haviam chegado com nada, e mesmo assim estavam dispostos a dar tudo. Não, ele disse, a voz embargada, guardem seu dinheiro, eu vou encontrar outro jeito. Mas não havia outro jeito e todos sabiam disso. A resposta veio de onde João Vicente menos esperava. Na manhã seguinte, quando abriu a porta, encontrou seu Geraldo, Dona Benedita, seu Manuel e mais 6 outros comerciantes e fazendeiros do povoado em sua varanda. Viemos ajudar, seu Geraldo disse, tirando o chapéu. Sebastião passou dos limites. Já faz tempo que ele vem empurrando todo mundo por aqui, achando que manda neste lugar. Chegou a hora de mostrar que comunidade se defende. Cada um havia trazido o que podia. Dinheiro principalmente, mas também ofertas de testemunho em tribunal, de trabalho gratuito para que João Vicente pudesse ir à cidade lutar o processo, de proteção para a família enquanto ele estivesse fora. Eu não posso aceitar caridade, João Vicente começou, mas Dona Benedita o interrompeu. Isso não é caridade, moço, é comunidade. É assim que o sertão funciona. Um ajuda o outro e quando chega a vez, a ajuda é retribuída. Você já ajudou metade das pessoas aqui de uma forma ou de outra. Chegou sua vez de receber. Rosa apareceu na porta com Ana no colo e Pedro ao lado. Quando viu todas aquelas pessoas, lágrimas encheram seus olhos. Nunca havia experimentado isso antes. Verdadeira comunidade. Pessoas que se importavam não por obrigação ou interesse, mas porque era o certo a fazer. O processo durou 3 meses. João Vicente teve que ir à cidade várias vezes, deixando Pedro responsável pela fazenda com a ajuda dos vizinhos. O menino tinha apenas 12 anos, mas mostrou maturidade de homem adulto. Acordava antes do sol, trabalhava até a noite, mantinha tudo funcionando. Rosa se tornou a matriarca que o povoado não sabia que precisava. Organizou as mulheres para preparar comida para as famílias que estavam ajudando. Cuidou dos doentes quando a febre passou pela região. Transformou a casa não apenas num lar, mas num ponto de referência de força e dignidade.
Ana, com sua sensibilidade de criança, desenhou cartões para cada família que ajudou, flores e palavras de agradecimento escritas com caligrafia infantil, mas com sentimento adulto. Cada família que recebeu, guardou como tesouro. No tribunal, a verdade finalmente veio à luz. Os documentos de Sebastião eram falsificados, mal feitos inclusive. As testemunhas dele se contradisseram sob interrogatório. O juiz, um homem velho que não tinha paciência para a desonestidade, não só rejeitou o processo, como multou Sebastião pesadamente por tentar enganar a corte. A vingança do sertão veio de forma diferente também. Sebastião descobriu que ninguém mais queria fazer negócios com ele. Fornecedores se recusaram a vender, trabalhadores se recusaram a trabalhar em suas terras, até o bar se recusou a servi-lo. Em 6 meses, ele foi forçado a vender sua fazenda e deixar a região. João Vicente comprou parte das terras de Sebastião pelo preço justo, não por vingança, mas porque eram boas terras adjacentes às suas. A nascente agora estava completamente segura, protegida legalmente e fisicamente. Mas a verdadeira vitória não foi a terra. Foi o que aconteceu numa tarde de domingo, 3 meses após o fim do processo. A família estava reunida na varanda, descansando após a missa. Ana estava desenhando, Pedro estava praticando laços com uma corda, Rosa estava remendando roupas. "Pai", Pedro disse de repente, "posso fazer uma pergunta?" "Pode. O que você sentia por mim e Ana quando a gente chegou aqui?" "A verdade." João Vicente pensou cuidadosamente antes de responder. "No começo, eu sentia incômodo. Vocês representavam tudo que eu estava evitando: compromisso, vulnerabilidade, a possibilidade de perda." Ele olhou para o filho. "Mas em algum momento, não sei exatamente quando, vocês pararam de ser incômodo e se tornaram essenciais. Vocês preencheram espaços na minha vida que eu nem sabia que estavam vazios. E agora?" Ana perguntou, levantando os olhos do desenho. "Agora não consigo lembrar como era viver sem vocês." "Não quero lembrar." Rosa sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia o coração dele pular. "Então a pergunta que fiz naquele primeiro dia teve resposta?" "Qual pergunta?" "Se você queria uma esposa ou apenas mais um inverno sozinho." João Vicente olhou ao redor. Para a fazenda, que não era mais apenas funcional, mas bonita com flores que Ana insistiu em plantar. Para os currais, onde Pedro trabalhava todos os dias aprendendo a ser homem. Para a casa que finalmente parecia completa, e para a mulher que teve coragem de desafiá-lo quando todos os outros tinham desistido. "A resposta é que eu não queria nem uma coisa nem outra", ele disse finalmente. "Eu queria algo que nem sabia que existia. Queria uma parceira que me desafiasse a ser melhor. Queria filhos que me ensinassem que força não é nunca precisar de ninguém, mas ter coragem de deixar alguém entrar. Queria uma família que escolhi, não apenas recebi, e vocês me deram isso." Rosa se levantou e caminhou até ele pegando sua mão. "E você nos deu um lar. Não apenas um teto, mas pertencimento. Não apenas segurança, mas dignidade. Não apenas sobrevivência, mas vida." Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre a fazenda e a família dormia segura sob o mesmo teto, João Vicente ficou na varanda por um momento. Olhou para a terra que quase perdeu, para a casa que quase continuou vazia, para a vida que quase deixou passar. Às vezes o amor não vem com flores e promessas doces. Às vezes vem com mãos calejadas e perguntas difíceis. Às vezes, vem disfarçado de acordo prático, de escolhas duras, de sacrifícios que ninguém vê. Mas quando vem assim, quando é construído no suor e na luta, nas pequenas escolhas diárias de ficar, quando seria mais fácil ir embora, esse amor tem raízes profundas. Raízes que aguentam qualquer tempestade. João Vicente sorriu para si mesmo. "Não,
Ele não queria apenas uma esposa, não queria apenas evitar mais um inverno sozinho. Queria exatamente o que tinha: uma família imperfeita, barulhenta, desafiadora e absolutamente essencial. Uma família que escolheu lutar por ele, tanto quanto ele lutou por eles. E isso, ele percebeu, era mais valioso que qualquer terra, que qualquer nascente, que qualquer coisa que Sebastião Cardoso poderia ter tentado tirar dele. O verdadeiro tesouro estava dormindo nos quartos da casa. Estava nas mãos calejadas de Rosa, nos ombros cada vez mais largos de Pedro, nos desenhos de Ana espalhados pela casa. Estava na escolha diária de continuar escolhendo uns aos outros. Se você chegou até o final dessa história e se emocionou com essa jornada, que tal virar membro do canal? Você vai ter acesso antecipado às histórias, entre outros benefícios exclusivos. E me conta aqui nos comentários, qual foi o momento dessa história que mais tocou seu coração? Foi a coragem de Rosa, a transformação de João Vicente ou a força das crianças? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias chegam até vocês. Gratidão por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Até o próximo encontro.